Sabe, gente, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu achei que esse capítulo de Black Clover seria chato, maçante, enrolão e mais do mesmo. Porém, o Tabata me surpreendeu pra caramba e esse capítulo pra mim foi muito bom, principalmente conhecendo um pouquinho mais sobre Ryuya e Yosuga, o passado entre os dois e também o motivo pelo qual Ryuya não possui Yoriyoko, ou seja, não possui magia. E eu ainda vou aproveitar esse vídeo para explicar pra vocês uma das coisas na narrativa de Black Clover que muita gente subestima e fala que é um desenvolvimento raso, mas na verdade ele mesmo sendo simples, ele é muito bom. Por isso fica nesse vídeo até o final e vamos conferir mais esse capítulo de Black Clover. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Black Clover. Antes de mais nada, muito obrigado para todo mundo que está deixando aquele like, para todo mundo que está compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Eu agradeço de coração e espero que vocês estejam fazendo isso, mas se não fizerem também, não tem problema. De toda forma, vamos começar com esse capítulo onde o Asta está enfrentando aqueles 5 dragões. Na verdade, o dragão de 5 cabeças, não são 5 dragões. E é então que o Asta vai cortando cada um desses dragões, corta lá as suas cabeças, só que eles estão automaticamente se regenerando. Com isso, mesmo que ele corte com anti-magia, nada daquilo está funcionando e nós passamos para a cena a seguir, onde vamos para a luta do Yosuga com o Health. Bom, não sei exatamente como se pronuncia, já esqueci, é o carinha do gelo. E aí o carinha do gelo vai soltando vários dos seus poderzinhos, mas não conseguem atingir de fato o Yosuga, que diz que a sua técnica é chamativa, mas nada além disso. E é então que o cara fica super preocupado, mas fala assim, pô, é o seguinte, eu vou vencer, porque o Mestre Lucius não pode perder, eu estou do lado dele, ele tem a verdadeira justiça, e é assim que funciona. E é então que o Yosuga acaba respondendo ele dizendo assim, poxa, do seu ponto de vista, é natural que você pense que você está certo, quando você não abre a sua mente e conhece as outras coisas ao redor. Pelo menos foi isso que o Yosuga quis dizer, e eu achei isso super importante em Black Clover, porque ele se esconde através ali do desenvolvimento e da narrativa, coisas que muitas pessoas passam batido, simplesmente porque gostam de ver poderzinhos, magia soltando pra tudo quanto é canto. E sim, gente, eu adoro shonen, mas eu gosto de algo a mais dentro do shonen. E Black Clover é uma obra que ela tem um desenvolvimento simples, mas ela tem um desenvolvimento muito bom, porque alguns capítulos não só emocionam, como também você aprende e reflete sobre a sua própria vida. E quando nós temos um embate de alguém que está do lado do Lucius e alguém que está do lado do pessoal da Terra do Sol, nós claro vamos ter uma visão muito mais positiva da Terra do Sol, até porque não são pessoas ruins de fato e tudo, os outros ali na verdade os paladinos estão sendo manipulados pelo Lucius, mas aqui ele traz uma discussão muito interessante, principalmente para os dias de hoje, onde muitas vezes você analisa, você, eu, qualquer outra pessoa, tudo apenas pelo seu ponto de vista. Então, logicamente, pelo seu ponto de vista, você sempre vai estar certo em uma situação. Até que você abre os olhos ou vive uma situação parecida com a outra pessoa que você ainda desconhecia, ou seja, você passa a experienciar isso, e graças a isso, algumas vezes você pode ter um ponto de vista diferente. E eu acho legal como Black Clover trabalhou isso, porque querendo ou não, o Lucius quer uma paz no mundo inteiro e tudo mais, ele vai controlar o mundo inteiro? Beleza, mas é tipo o Madara. O Madara tinha um sonho, entre aspas, bom, ele ia controlar todo mundo, mas todo mundo ia viver feliz. Isso não poderia ser visto como algo virtuoso, algo bom para toda a humanidade? Realmente, poderia, mas nós temos sempre dois pontos de vista e eu sempre aconselho todo mundo, assim como eu também tenho que fazer isso, a gente dá a oportunidade de ouvir o outro lado, mesmo que num primeiro momento você discorde, ou mesmo que você não vá concordar, mesmo que você saiba o que a pessoa vai dizer, porque muitas dessas informações nos fazem aprender. E eu achei bem legal essa conversa, porque mesmo nesses pontos diferentes, a gente pode ter uma reflexão a mais sobre a obra. Por isso que eu acho que essas frases, muitas vezes que alguém acha assim, ah, o autor nem teve essa intenção, esse tipo de coisa, você não sabe. Se você soubesse, você seria o próprio autor. Às vezes ele apenas joga esses negocinhos uma hora ou outra pro pessoal pensar e no restante ele não trabalha isso, por quê? Porque ele não quer se aprofundar nisso, até porque no momento atual de Black Clover a gente não tem tempo para ficar pensando sobre isso, mas essas frases nos colocam para refletir. Por isso que sim, mesmo que o autor não tenha pensado nisso, ou ele tenha pensado e colocou lá a esmo, são frases que eu considero muito interessantes. E é então que o Yosuga, ele fala assim, poxa cara, eu sou o mais forte, você não vai me vencer, eu sou o top. E aí ele começa a contar um pouquinho da história dele e do Ryu.
E o Yosuga, ele era herdeiro do clã Koushu, que é uma das 5 províncias ali da Terra do Sol, enquanto o Ryuya, ele era herdeiro da ilha vizinha chamada de Goshu, como já foi apresentado pra gente. E os dois sempre rivalizavam, sempre numa amizade e tudo mais. Ficou até pensando assim, qual seria a magia do Ryuya antigamente? Seria algo de fumaça? Seria algo de fogo? Alguma coisa assim? Porque pelo estilo que tava ali no desenho foi o que me pareceu. Ainda mais com um dragão no fundo e outro detalhe, o próprio nome do Ryuya, né? Acho que Ryu deve ser alguma coisa de dragão, né? Se eu não tô enganado mas me corrijam aí se eu estiver errado, tá bom? Bom, eles sempre se enfrentavam na amizade, o cara era o único que batia de frente com ele, ou seja, eram os dois amigos ali que ficavam brigando entre si na espada pra ver quem vai se tornar o verdadeiro Shogun da Terra do Sol. Só que aos seus 17 anos, ocorreu uma praga nas 2 províncias e é então que todo mundo começou a procurar uma tal de erva da alma vivente, só que essa erva estava praticamente extinta. Dessa forma, todo mundo ia acabar morrendo por essa doença e a única saída que eles tinham era levar as pessoas ali para o Tengetsu, onde a pessoa adquiriria um olho que poderia ver tudo, o olho que tudo vê, só que em troca disso você perderia todo o seu Yoriyoko. É nisso que nós vemos que o Yosuga não era uma pessoa apta a ser um Shogun, e aí nós vemos o melhor líder de Black Clover. Antes a gente pensava muito bem sobre o Julius e tudo mais, sobre a força dele também, sobre o jeito que ele cuidava de todo mundo, esse monte de coisa. Só que reparem no seguinte, o Ryuya, ele é muito diferente, ele realmente se importa com o povo, e é isso que vale a pena no final das contas. Um governante, ele tem que ligar para o seu povo, mesmo que ele seja sacrificado nesse processo. Sacrificado, quando eu quero dizer, não no quesito de morte muitas vezes, mas sacrificado no estilo de eu estou me esforçando para todo o meu povo, porque o meu povo depende de mim. Seria basicamente você como um líder de uma organização, de uma casa, ou desse monte de coisa, tendo que proteger todas as outras pessoas. E o Yosuga já era uma pessoa que pensava assim, pô, eu não posso perder meu Yoriyoko, cara. Se tem uma coisa que eu não posso perder é minha força. A minha força tá fora de cogitação. Mas o Ryuya sempre foi uma pessoa que se importava com todos os outros, então, de bom grado, ele entrega todo o seu Yoriyoko, adquire o Tengetsu e vai sempre ajudando as pessoas com aquele poder que é muito apelão. Realmente ele pode ver várias coisas, mas é um tanto quanto limitado até certo ponto, ele não pode ver exatamente tudo. E o Ryuya, após isso, ele continuou ajudando as pessoas da maneira que ele conseguia. E é isso que significa ser, de fato, um governante ou um rei mago, na visão até do próprio Asta. E é legal como esse desenvolvimento acontece, porque o Yosuga, a partir do momento que o Ryuya se entrega lá pra ter o Tengetsu e tudo, e ajudar o povo, porque aí ele acha a erva doida lá, e a praga é extinta dessas 2 ilhas. Só que o Yosuga, mesmo assim, ainda permanecia bravo por puro egoísmo, e o legal disso tudo é, ele admite que ele estava sendo egoísta, ele admite que ele estava sendo um otário, ele admite que ele só se importava consigo mesmo, e até então ele também não reconhecia o seu amigo Ryuya, principalmente porque ele perdeu também aquele oponente que ele sempre batalhava contra. Era um cara que adorava lutar, mas conforme o tempo foi passando, todas as pessoas foram reconhecendo quem era o Ryuya pela pessoa que ele era e pelo que ele fazia, e não pela sua magia, pela sua aparência ou qualquer outra coisa desse tipo. Por isso ele acaba se tornando Shogun, visto que o Yosuga deixa também um pouquinho do cargo para ele e se torna no 7º Ryuzen, o Ryuzen mais forte. No final ele acaba reconhecendo o Ryuya e é uma parte importante. Por quê? Porque é um personagem que foi nos apresentado primeiramente com um cara que muitos de nós pensávamos que ele era muito arrogante. O cara, na verdade, ele quebrou o próprio orgulho, tirou o seu próprio egoísmo, reconheceu o seu amigo que ele deveria ser o Shogun de verdade, porque ele viu que o governante mesmo é aquela pessoa que cuida do povo e não necessariamente a pessoa mais forte. Então eu gostei muito, mas muito dessa visão, porque o Ryuya era o mais apto, e o desenvolvimento em apenas um capítulo bem curto e bem escrito, como o Tabata sempre faz, deixam com que esse capítulo se torne brilhante aos meus olhos. Eu olhei aquilo e falei, caraca, que interessante, que legal, que desenvolvimento bom de um personagem em apenas um capítulo. E nisso nós temos que valorizar a narrativa de Black Clover, não só por um capítulo só, mas por toda a construção, tanto de Mereoleona, Leopold, até personagens assim meio irrelevantes que não aparecem de vez em quando, mas o Tabata trabalha, ele desenvolve bem cada um deles. E com isso eu não estou falando sobre o passado deles revelado e tudo mais, mas sim o amadurecimento de cada um, que cada um aprende no meio do caminho e conforme todas as coisas vão andando dali em diante. E é então que o Yosuga volta ali pra luta contra o Riff, sei lá qual que é o nome daquela merda lá, e aí ele pega lá e ativa a sua magia de ferro. Pô, o cara é cheio
cheio de ferrinho ali, né? Ativa a sua armadura, corta o cara e venceu. Até porque ele é o mais forte que existe. E, gente, agora uma questão de poder. Vocês acham que os paladinos eram tudo isso? Ou esses paladinos que enfrentaram lá esse pessoal, eles eram mais fracos do que o restante? Porque assim, se a gente for analisar muito bem, a Lily nunca foi uma pessoa que lutava muito. Esse cara do gelo, bom, ele não era nada demais também quando ele enfrentou o Asta e o Magna. Tanto que ele é um dos primeiros vilões de Black Clover. E nós temos também o cara da fera, da magia feral, que a gente não conhece ele de fato. Mas se você for ver, parece que os paladinos ali que foram escolhidos pelo Lucius, pelo menos esses três, eram pessoas tecnicamente já fracas. E por isso não seriam paladinos muito fortes. Por isso a gente espera que os próximos, né, os próximos oponentes, eles sejam mais fortes. Pelo menos o Danat ou outras pessoas. Porque aí junto o cara que já era forte, junto com o poder do paladino, aí ele se torna bem mais forte do que o normal. É claro que eu tenho que considerar também que ele enfrentou o mais forte dos Ryuzen, né, o Yosuga. Só que eu acho que esse é um ponto a se pensar e eu gostaria de saber a opinião de vocês. E bom, é nesse momento que depois do Yosuga enfrentar e derrotar o Riff, acaba aparecendo o Ryuya ali em cima junto com o cara da Biwa, que eu ainda não decorei o nome também é muito grande. E ele incentiva todos os seus Ryuzen a voltarem pra luta, ajudando o Asta a derrotar o dragão de 5 cabeças. Ali a gente termina esse capítulo pra gente ver o quanto de reconhecimento ele ganhou e como ele pode incentivar mesmo sem ser o mais forte. Por quê? Porque ele foi uma pessoa importante para cada um dos Ryuzen. Ele reconheceu cada um dos Ryuzen e graças a isso todos eles também passaram a reconhecer o Ryuya por quem ele era. Mas porque primeiramente o Ryuya foi a pessoa que deu o estopim, que deu o início da chama, pum, que bateu no coração de todas aquelas pessoas. E provavelmente essa mesma coisa vai acontecer quando o Ryuya se encontrar finalmente com o Yami. Eu aguardo muito por esse reencontro. Esse foi o capítulo de Black Clover. Gostaria que vocês me comentassem aí sobre a narrativa e tudo, sobre o que eu expliquei, sobre o desenvolvimento de Black Clover, como que funciona e tudo mais. Eu acho que é um assunto interessante que poucas pessoas falam de Black Clover nesse quesito, assim. Eu só vejo bastante a Fernanda... É Fernanda? Fernanda Tavassi? Acho que é esse o nome dela que eu acompanho. Puta, velho, agora eu esqueci o nome, mas é Fernanda, né? Então, ela é a única que eu vejo que aborda um pouquinho mais, assim, Black Clover. O restante do pessoal eu não vejo tanto, assim, comentando mais profundamente, sabe? Então, cara, parabéns pra ela, porque ela faz análises excelentes de Black Clover, sempre acompanho, gosto de acompanhar. E o Manjoca está vazando. Até um próximo capítulo, aguardo o comentário de vocês e te espero na semana que vem, que nós vamos ter capítulo se o Tabata não ficar doente. Bom, Manjoca tá vazando, até uma próxima. Fui, valeu!